Bom, prosseguindo agora, vamos à página 44, o item 27 do nosso material didático, o ritual católico romano. Bom, é um documento também datado do ano 1000. Eu estou sempre procurando fazer uma, uma cronologia, né? Estou fazendo uma cronologia com vocês para tentar ajudar vocês entenderem os fatos. E o que nós vamos falar agora é sobre pentecostalismo naquele período. Sempre lembrando, como que nós conseguimos informações das igrejas anabatistas? São documentos católicos exigindo perseguição a eles, e alguns historiadores seculares, e em alguns casos, os poucos documentos deles, como a Chave da Verdade, que eu falei para vocês, né, dos paulicianos. Daqui a pouco terá documentos dos valdenses. Eu passei para vocês o trabalho, botei lá no grupo hoje, passei um documento dos valdenses para vocês a nobre lição, mas nós temos pouquíssimas obras. E o que eu vou falar para vocês agora é sobre pentecostalismo. Qual a última informação que nós tínhamos na história sobre pentecostalismo? Bom, os montanistas eles desapareceram da história nos anos 600. Eles eram pentecostais, tanto que o nome da igreja era Nova Profecia e os católicos chamaram de montanistas. Os novacianos também eram pentecostais. A última informação que nós tivemos deles, que a história nos dá dos novacianos, foi nos anos 800, quando os historiadores católicos dizem que teve uma igreja de novacianos que fugiu para a China, que os católicos não tiveram mais acesso, não conseguiram mais matá-los, que eles teriam escapado para a China. Eles dizem que todas as outras igrejas foram destruídas, só esses que sobreviveram. Esses novacianos, eu mostrei para vocês, eles eram pentecostais. Bom, agora, cerca de 200 anos depois, nós temos mais um sinal de pentecostalismo na história, que é um fato importante. Se existiam igrejas que nós acreditamos que não tinham o sinal da cruz, como a Assembleia de Deus não tem, se existiam igrejas que não acreditava em batismo de recém-nascido, que só batizava adulto, que não acreditava em purgatório. Se só existiam dessas igrejas e elas estão escondidas, é natural nós acreditarmos que o pentecostalismo existia nelas. Então, por isso eu mostrei para vocês que os novacianos, que nós encontramos os historiadores falando deles até os anos 800, agora veja, o ano 1000 da era cristã tem um documento católico que ele fala sobre pentecostalismo. E aí merece um comentário. Veja o que ele diz. O comentário diz: foi um documento católico publicado próximo do ano 1000 da era cristã. Este documento afirmava que só o clero católico possuía autorização para falar em línguas espirituais. Ou seja, o pentecostalismo seria de exclusividade católica romana. Sempre lembrando para vocês, pentecostalismo é um termo moderno que realmente o uso desse termo surgiu agora no século XX. Na história da igreja, o termo sempre usado para descrever o pentecostalismo era carisma profético. Ok? O carisma profético. E agora, no século XX, eles começaram, a história começou a chamar de pentecostalismo, é coisa da história. Mas nós podemos chamar de carisma profético ou pentecostalismo. Então ele diz que seria de exclusividade da Igreja Católica Romana. Só eles poderiam praticar esse dom. Se alguém fora da Igreja Católica falasse em línguas espirituais ou línguas estranhas, deveria ser considerado possessão demoníaca. Bom, eu tirei esse texto de um historiador, uma historiadora, Edith Riet, a obra que ela escreveu, 2000 anos de cristianismo carismático. Veja, até a obra fala cristianismo carismático. Por quê? Porque dom em grego é carisma. Então, carisma profético, dom profético. Esse livro ele conta a história de pentecostalismo em diversos períodos da história, né? Veja o que ele diz.
Esse viés ficou claro pela publicação da Igreja Católica Romana sobre o ritual romano, por volta do ano 1000. Ele postulava, dentre outras coisas, que aquele que falasse em línguas entre a população laica forneceria evidência prima facie de possessão demoníaca. Porém, quando acontecesse no meio da hierarquia eclesiástica católica, era considerada uma evidência de santidade. Bom, uma pausa aqui, até um parênteses para poder explicar para vocês. Vocês sabem que a Igreja Católica, ou seja, essa igreja praticante de paganismo, que é a Babilônia apocalíptica, com certeza, ela, ela nunca negou os dons espirituais, como os protestantes fazem, os reformados fazem. Porque é um absurdo, em termos racionais, você acreditar que a igreja sobrevive na Terra sem os dons espirituais. Isso é absurdo, beirando a irracionalidade. É claro que a igreja depende dos dons espirituais para ela cumprir a sua missão. Jesus Cristo disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ali era o revestimento desses dons espirituais. Então, por isso, a Igreja Católica até hoje, ela tem, principalmente depois do Concílio Vaticano II, ela tem o movimento carismático, que é o quê? Pessoas que também falam em línguas espirituais. Ou seja, que eles mantêm aquele dom da igreja primitiva, de falar em línguas espirituais. A Igreja Católica, ela na história, ela conhece, ela sabe que haviam igrejas pentecostais. Por isso que ela colocou essa condenação. Se não existisse igrejas pentecostais, não haveria necessidade dela colocar essa proibição. Agora, por que esse documento é importante? Porque o que eu vou mostrar para vocês, que a Inquisição ela está provado na história, ela foi criada para matar igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, que eram os valdenses, e que a história também mostra que eles eram pentecostais. Então, muitas das pessoas que são acusadas de bruxaria é por quê? Porque eles eram pentecostais. O exemplo clássico vai ser nas bruxas de Salem, que eu vou mostrar para vocês com detalhes. Lá teve um irmão, teve um pastor, né, que foi enforcado, foi condenado como bruxo, e foi condenado por quê? Porque ele não batizava recém-nascido. Isso está na história, não tem jeito. E mais 2 membros da igreja dele foram mortos. E é interessante, o irmão que foi morto diz que ele foi acusado de bruxaria porque ele tinha o dom de revelação, de revelar coisas do futuro. E aí os protestantes falaram: isso é bruxaria, e mataram ele. Então, esse exemplo das bruxas de Salem é um exemplo que acontece lá no século XVIII, que foi mais fácil ser documentado, mas é exatamente o que está acontecendo nesse período e o que vai acelerar, porque a perseguição desse período agora vai acelerar. Por quê? Esse ano 1000 é um ano que a Igreja Católica ela está dominada, assim, vamos dizer, por bárbaros, por políticos, por homens da pior espécie. Tanto que nós veremos que em 1054, em cerca de 50 anos, os próprios historiadores católicos falam, um homem chamado Gregório, que vai ser chamado de o Grande, ele retoma o controle da Igreja Católica. Por isso ele é chamado de o Grande, porque ele consegue tirar o controle que os bárbaros, que os reis tinham da Igreja Católica. Porque eram os reis, os bárbaros, claro que eles escolhiam os papas, os arcebispos, tudo. Então eles escolhiam quem é que ia eleger o papa. Em cada local, cada reino, tinha lá alguém que ia ficar responsável ali por batizar a criança, por tirar as almas do purgatório. E quem é que tinha a responsabilidade de dizer: esse aqui vai ser o responsável, vai ser o bispo desse local? Era o rei, eram os nobres. A Igreja Católica aceitava isso desde Constantino.
E também foi assim com Carlos Magno. Então eram os reis que mandavam. Mas Gregório, ele vai conseguir mudar isso. Até esse período da história, os papas se descreviam, a história descreve que o papa, ele era igual ao rei. Por quê? Estavam vivendo o reino de Deus. Estavam vivendo o reino de Deus. Então, Deus falava com o papa e Deus falava com o rei. Eles eram iguais diante de Deus. O que Gregório vai fazer em cerca de 50, 60 anos? Ele vai dizer não. Deus fala só com o papa e o papa fala com o rei. Ou seja, o rei não é igual ao papa. O rei, ele é abaixo do papa. E vai ter rei que não vai aceitar isso, mas o papa vai impor. Se você não aceitar, eu deixo a tua alma no purgatório. Aí chega um ponto que o homem vai falar, então, ele queria poder, mas aí também não, né? E na crença deles, só o Papa tinha acesso ao purgatório. Se ele falasse, e ele vai falar para o rei, olha, vou deixar a tua alma no purgatório. Até os filhos do rei vão falar, ih, nosso pai agora é maldito, vão se revoltar contra o pai. Nós veremos essa história. Bom, o comentário prossegue. Esse documento data do ano 1000. Em cerca de 200 anos, a Igreja Católica Romana criará a Inquisição para perseguir uma igreja pentecostal, que é a Igreja dos Valdenses, essa que eu estou dizendo para vocês, que viviam nos vales de Piemonte, ela era uma igreja pentecostal, ou seja, ela acreditava nos dons espirituais. Não? E utilizará essa mentira para justificar a perseguição a essa igreja. Ser pentecostal nesses dias era considerado bruxaria e possessão demoníaca. Não? Exatamente o que esse documento católico diz. Eu estou pegando um historiador, mostrando para vocês documentos daquele período. Então, naquele período tinha documento católico que dizia, olha, se tiver alguma igreja que pratique os dons espirituais, que fale em línguas, se não for ligado à Igreja Católica, vai ser considerada possessão demoníaca, vai ser considerada bruxaria, vai ser morto na fogueira. Então, por isso, nós sabemos que muitas das pessoas que morreram por bruxaria, como as bruxas de Salem, muitas dessas pessoas eram, na verdade, pentecostais. A igreja, a Inquisição, ela foi criada para perseguir uma igreja anabatista pentecostal. Isso é um fato também. A mesma instituição que criticava o pentecostalismo da Igreja Nova Profecia, que teve membros ilustres, tais como Montano, Tertuliano e Cipriano de Cartago, afirma que nenhuma igreja fora de Roma poderia ser pentecostal. Sabemos que a verdadeira igreja cristã não possuía autorização para funcionar. Desde o Papa Damaso e o seu edito de Tessalônica, lembra-se, desse edito ele disse que nenhuma igreja poderia ser chamado, nenhuma instituição poderia ser chamada de igreja fora da igreja católica. Por isso eles chamavam de donatistas, não era igreja, eram donatistas. Eles não chamavam de igreja montanista, eles chamavam de montanistas. Então estava proibido de ser chamado de igreja. E a perseguição de Agostinho de Hipona em 411, que só a igreja possuía essa autorização, só a igreja católica podia funcionar. Agostinho de Hipona, ele conseguiu aprovação junto com o Papa para acabar com as igrejas que não batizavam recém-nascido, usar o exército romano. Essas igrejas na África eram chamadas de donatistas. Essas igrejas estão fugindo e eu estou mostrando essas igrejas na história para vocês. O fato dela emitir esse documento nos serve de evidência da existência de igrejas pentecostais nesse período. Qual seria a razão de emitir uma proibição se o pentecostalismo tivesse cessado? Então é importante para nós também mostrarmos que nessas igrejas havia pentecostalismo. Os novacianos eu mostrei para vocês. Até os anos 800 existe histórico católico falando que existiam igrejas novacianas, que era uma igreja anabatista, que estava sendo perseguido pelo exército romano. Depois, pelos exércitos bárbaros, eles tiveram que fugir para a China, que aí nem o Papa, nem o exército bárbaro tinha acesso a eles. Isso é contado por historiadores católicos.
E agora, 200 anos depois, nós encontramos esse documento. Então, os críticos dessa teoria chamada sucessionismo, que nós defendemos, os críticos dessa teoria, eles dizem, olha, nós temos poucas informações sobre essas igrejas. Eu não considero poucas, eu tenho mostrado muitas informações. Né? Mas nós sabemos que o fato de nós não conseguirmos muito mais informações é por quê? Porque elas eram proibidas de funcionar. Isso está na história, né? Não tem como ser negado.